Graça e paz, amados, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Abra sua palavra em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o tema principal do livro de Atos. Nos traz a seguinte mensagem: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Esse versículo é o tema principal do livro de Atos, voltados, a missões mundiais, a missões estrangeiras. Mas vamos então, nesse vídeo, fazermos uma síntese a respeito do livro de Atos. Pois bem, o autor do livro de Atos foi Lucas, o médico amado, o mesmo do Evangelho de Lucas. Nós temos dentro desse contexto do livro de Atos dos Apóstolos, você precisa entender que esse livro tem 28 capítulos e desafio que você possa lê-los no nome do Senhor Jesus. Qual o tema principal do livro de Atos dos Apóstolos? A história do desenvolvimento da igreja primitiva. Vai tratar do desenvolvimento, da formação da igreja até chegar aos nossos dias. Então, história do desenvolvimento da igreja primitiva. Em relação ao livro de Atos, vai apontar quais períodos? A ascensão de Cristo até a prisão de Paulo em Roma. Esse contexto. O livro de Atos, ele termina de forma abrupta, não tem um final. Por quê? Nós estamos dando continuidade à propagação do Evangelho. Pois bem, Atos 1:8, que acabamos de ler, é o tema principal. Receber o poder do Espírito Santo. Para quê? Ficar de braços cruzados? Não. Para propagar as boas novas, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, Atos 1:8, ele trata da campanha que Jesus nos incumbiu de missões mundiais. Não devemos ficar com os braços cruzados, devemos evangelizar. O livro de Atos, ele tem a divisão em duas partes, ou dois períodos. A primeira parte, ou o primeiro período, trata de missões locais. Nas terras de Israel, nós temos lá no norte Galileia, Samaria no centro, nós temos a Judéia, Jerusalém, ali na Judéia, era ali o quartel-general, dos servos do Senhor. Pois bem, o primeiro período, missões locais, onde ali em Jerusalém, olha só, então o centro em Jerusalém entre os judeus, era ali que era então tratado a respeito da palavra do Senhor, limitado em Jerusalém apenas para os judeus. Figura principal, então, desse primeiro contexto, desse primeiro período de missões locais centralizadas em Jerusalém. Figura principal, o apóstolo Pedro. Lá para frente vai ser o apóstolo Paulo. Acontecimentos dentro desse primeiro período, meu amado em Cristo Jesus. Acontecimentos preparatórios. A comissão divina. Houve a ascensão do Senhor Jesus, glória a Deus. A descida do Espírito Santo, a exemplo de Atos 1:8, glória a Deus. O recebimento do Espírito Santo. Dentro desse contexto, desse período inicial centralizado em Jerusalém, eu enfatizo, apareceu então, destacou-se os ministérios e personagens como Pedro, o apóstolo, Filipe e Estevão, o mártir. Atos acerca da igreja, acontecimentos dentro do primeiro período, focalizado ali na Judéia e Jerusalém, o seu crescimento como ato inicial, cresceu bastante. A sua plenitude é o transbordar, a sua plenitude do Espírito Santo, a sua unidade, a igreja primitiva era coesa, num propósito e unida, o seu poder espiritual, a eleição dos diáconos, auxiliares dos apóstolos. Glória a Deus! Vamos para a segunda parte da nossa lousa. Segundo período, o período das missões estrangeiras. Glória a Deus! Nesse período, o centro das operações já não era mais ali, nas terras de Israel, ali em Jerusalém, ali na Judéia. O centro das operações, inicialmente, que deu-se em Jerusalém, é transferido gradativamente para Antioquia da Síria, ultrapassando as fronteiras daquela região. Acontecimentos preliminares que levaram as missões por todo o mundo. Como isso aconteceu? Aqui estão, dentro dos 28 capítulos de Atos, alguns acontecimentos. O ministério de Filipe em Samaria, a conversão de Paulo, que foi o grande missionário, o peregrino da fé, fundador de grandes igrejas. A conversão de Paulo, a nova visão de Pedro em Jope,
porque Pedro era centralizado, que o evangelho, a graça do Senhor Jesus era apenas para o judeu. Aqui Deus trouxe uma nova visão, né, de missões mundiais na vida do apóstolo Pedro. A nova visão de Pedro em Jope, cidade litorânea, resultando o seu ministério entre os gentios de Cesareia. Houve o quê? Uma visão e depois o derramamento do Espírito Santo entre os gentios. Temos como no segundo período de fronteiras ultrapassadas a ratificação, a confirmação, né, da obra em Antioquia, que o evangelho era para todos, inclusive para os gentios, a ratificação da obra em Antioquia por Barnabé, que esse era o representante da igreja ali em Jerusalém, ali na Judéia, nas terras de Israel. Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, mais para frente, levado por Barnabé, que é o representante da igreja, a Antioquia da Síria, onde juntos operaram no estabelecimento da igreja, que é a congregação dos salvos em Cristo Jesus. Glória a Deus! E nessa ocasião, Saulo e Barnabé ali em Antioquia, foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos, como eu e você somos em Cristo Jesus. Aí, dentro desse período de missões, quebrando fronteiras, destaque-se também, dentre os finais dos 28 capítulos de Atos, a perseguição da igreja por Herodes. E nós temos 3 viagens missionárias feitas pelo apóstolo Paulo, fundando igrejas maravilhosas. A mensagem que eu quero deixar para você, meu amado em Cristo Jesus, aqui ó, estude a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Que Deus te abençoe com esse estudo. Amém?